Elvésio Magalhães é secretário nacional de atenção especializada no Ministério da Saúde. Secretário, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, é um prazer sempre, Diana. Secretário, tem um assunto que Minas Gerais fala nele de forma recorrente, aliás, todo o Brasil, que é a fila ou a lista de cirurgias eletivas. Minas Gerais teve um repasse esse ano, que foi de 60 milhões de reais. Há previsão de mais recursos? Isso é o suficiente? Como é que está essa situação? Bom, esse é um problema nacional, também em Minas, né, como todos sabem. Desde janeiro, o presidente Lula nos determinou prioridade absoluta. Ainda no final de janeiro, a gente fez um pacto com estados e municípios, alocamos 600 milhões para todo o Brasil. Desses 600 milhões, Minas ficou com 60 milhões. Um terço, a partir do plano que foi enviado, um terço disso, portanto, 20 milhões para Minas, nós já enviamos ao Estado. E depois de consumido esses 60 milhões, toda a produção dentro do plano estabelecido em Minas Gerais, nós vamos atender. Não tem limite até dezembro. E depois vamos renovar o ano que vem para cirurgias. É uma demanda muito grande. Ela piorou na pandemia e na falta de financiamento dos últimos anos. E nós pretendemos avançar sobre isso, reduzindo filas, listas, sempre existirão, porque não são cirurgias de urgência, mas não podem demorar meses, anos. Então, essa é uma prioridade que nós já estamos atacando e vamos continuar nesses 4 anos. Quanto há de previsão de recursos para Minas Gerais e qual que é o tamanho dessa fila para cirurgias eletivas no Estado? Olha, esse número é um número muito projetado, pela seguinte razão: não existe no Brasil, com exceção do Estado de Goiás, uma lista ou uma fila unificada. Unificada no sentido de que uma pessoa não vai ficar em mais de uma lista, mais de uma fila, porque tem a fila que o Estado gerencia, que os municípios gerenciam, que os hospitais grandes gerenciam. Então, nós estamos desenvolvendo uma fórmula tecnológica, um dispositivo, um aplicativo, para unificarmos pelo CPF. Isso será ofertado provavelmente até o início de junho a todo o Brasil. Aí sim nós teremos um panorama real do Brasil. Hoje nós não podemos falar. Pode ser 2 milhões, pode ser 2 milhões e meio. Nós já temos registrado nos 23 planos que recebemos, faltam 4 estados, 870 mil pessoas aguardando cirurgia no Brasil. O que acontece nessas listas é que, às vezes, a pessoa está aguardando a mesma cirurgia pelo Estado e pelo município, é isso? Está duplicado? Exatamente, porque com todo o direito de buscar a melhor resposta, ela se inscreve, é encaminhada para vários lugares, né? Isso acontece principalmente no estado grande, como Minas Gerais, e que tem grandes municípios que também fazem o seu processo de execução de cirurgia. É bom falar também que os estados já vinham fazendo, Minas Gerais incluído, um esforço com recursos próprios de fazer cirurgias eletivas. E o recurso federal expressivo vem se somar a esses recursos. Portanto, o plano veio do Estado, acertado entre a Secretaria Estadual e os municípios. Além desses 60 milhões para Minas, já se sabe quanto, no mínimo, será destinado ao Estado ainda nesse ano? Não tem como prever agora, porque precisa se executar esses 60 milhões. A partir do término dos 60 milhões, toda a produção, aí sim, por produção, poderá vir para o Ministério, que será pago ao Estado de Minas Gerais e aos seus municípios. Ou seja, vai cobrir tudo de cirurgia eletiva, é isso? 100% do que a capacidade, não é só o problema financeiro, é a capacidade operacional, porque as urgências continuam, 100% do que o Estado mandar e conseguir operar, nós vamos pagar. Secretário, tem alguma perspectiva de ampliação da vacinação no Brasil, da cobertura vacinal? Os estados vão receber mais recursos? Tem previsão de vacinação móvel? Como é que está essa situação? Olha, esses também são planos locais. O Ministério está nisso que chamamos não de campanha, mas de um movimento nacional pela vacinação. Os indicadores são muito ruins, como regra, em todo o Brasil, variando de região para região. Nós precisamos rapidamente. Todos os recursos já estão liberados, em parceria com estados e municípios, para ampliar a vacinação. O grande problema tem sido a desinformação. Vocês têm ajudado muito a informar corretamente, é muito importante esse tema, porque continua de forma que eu diria criminosa, fake news contra as vacinas, atormentando as mães e as famílias. Nós não podemos deixar, por exemplo, voltar o flagelo da poliomielite no Brasil. Temos casos no Peru. Na nossa vizinhança, estamos atuando na fronteira. Então, é muito importante
as famílias, até em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, vacinarem as suas crianças. Também os adultos e idosos têm um calendário, vacinas gratuitas em todos os mais de 50 mil postos de saúde no Brasil. Cada lugar está fazendo seus planos e o Ministério apoiando. Hoje foi publicada uma nova portaria em relação ao piso nacional da enfermagem. O que tem de novo nela em relação ao anterior? E os municípios têm reclamado que 7 bilhões ou 7 bilhões e 300 não são suficientes para poder garantir o pagamento do piso. Como é que está essa questão? Bom, a republicação, que foi um compromisso da ministra Nízia, é para fazer alguns ajustes que nós mesmos detectando e algumas informações de municípios, cerca de 100, que não estavam contemplados. Então, tem um piso mínimo também para os municípios. Nós usamos bases oficiais, não é? A RAIS, do Ministério do Trabalho e do Planejamento, e IBGE per capita. É claro que podem ter distorções, porque tem todo o mundo filantrópico de contratações, além de contratações não inscritas na RAIS. O volume que nos foi alocado por um projeto de lei que o Congresso aprovou é de 10 bilhões no ano e para esses meses restantes 7,3 bilhões. Certamente, a partir de agora, com cada município vendo o seu valor, fazendo as suas contas e nos comprovando que tem distorções, além de negociar com os filantrópicos e os serviços privados que atendem 60% SUS, nós vamos poder fazer ajustes, mas certamente buscando novos recursos. Esse é uma ajuda federal para que municípios, estados e serviços filantrópicos paguem o piso que é tão justo. Então, para aumentar esse repasse, tem que ter uma nova fonte de recursos. O Ministério já sabe qual pode ser ela? Não, vai depender dessa discussão, e aí é um movimento nacional. Caso a caso terá que ser, porque nós publicamos a relação de todos os municípios e estados e os recursos na nossa base, estudada e cuidadosamente avaliada, e cada um tem que mostrar que tem alguma inadequação e o porquê disso. O Ministério vai estar com a força-tarefa aberto a todas as análises e o objetivo é cumprir a Constituição que determina o piso nacional. Secretário, tem uma outra portaria também já publicada da liberação de recursos da ordem de 3 bilhões de reais. E quanto desse recurso pode ir para Minas? Tem esse percentual já previsto? Porque são vários os projetos inscritos, né? Esse é um recurso adicional muito significativo. É chamada destinação das emendas da Comissão de Saúde, né? Vindas daquele orçamento secreto que acabou pelo Supremo. Então, esses 3 bilhões serão alocados por projeto. Nós vamos estar aberto no site do Fundo Nacional de Saúde, não tem destinação prévia para cada estado, depende dos projetos de estados, de municípios e de filantrópicos, e vamos alinhar sempre a partir das prioridades nacionais, da atenção especializada, da atenção primária, da redução de filas, de sustentação dos filantrópicos e de equipamentos para todo o país. Então, não tem uma destinação prévia. Depende dos projetos, da qualidade dos projetos, mas vamos executar os 3 bilhões em tempo muito rápido. Secretário, ontem foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Como é que está o balanço do Ministério em relação às ações que foram realizadas até então? Tem alguma ação específica nova a ser divulgada? Para Minas Gerais, o que ocorreu nesses primeiros meses do ano? Olha, o Ministério retoma neste governo, criando inclusive um departamento de saúde mental. A professora Sônia assumiu em janeiro, fevereiro. Então, nós estamos retomando o marco legal brasileiro da saúde mental, que é a reforma psiquiátrica. A lei de 2001, aliás, tem o nome do ex-deputado Paulo Delgado, de Minas. Essa lei determina o fechamento progressivo e responsável de todos os manicômios, que são doentes crônicos perpetuados em manicômios, e criação, que vem sendo feita, da rede da saúde mental, a rede substitutiva, com CAPs, serviços residenciais terapêuticos, leitos em hospitais gerais e não em hospitais psiquiátricos, centros de convivência, unidades de acolhimento. Tem crescido. No último período, tinha uma obstrução de credenciamentos no governo federal, por razão ideológica, infelizmente, e a rede parou de crescer. Nós já retomamos em 2023, já credenciamos quase 200 unidades novas. Minas já teve 2 CAPs e um serviço residencial terapêutico, depende da demanda do município.
avalizada pelo Estado. Nós estamos abertos a fazer crescer essa rede, fortalecê-la, treinar os profissionais e melhorar o financiamento, que ainda em maio a ministra vai anunciar o aumento financeiro para sustentar essa rede. Ainda existe alguma unidade no formato extinto pela lei, no formato que eram os antigos manicômios, ou isso não existe mais, está extinto de fato no Brasil? Não, infelizmente ainda existem. Isso depende de um movimento que será retomado. Ninguém coloca os pacientes na rua simplesmente. Tem equipes chamadas de desinstitucionalização que cuidadosamente fazem uma avaliação de cada caso, avaliam e colocam em contato e monitoram na rede da saúde mental. Então é um processo lento, mas precisa ser retomado. É o que já estamos fazendo. Ainda existem cerca de 18 hospitais psiquiátricos, infelizmente, no Brasil. Vamos atuar sobre todos eles em parceria com o gestor local. Disso tudo tem os casos que as pessoas de fato necessitam de internação e devem permanecer internadas, nos moldes hoje considerados legais? Não, como crônicos, absolutamente. Não tem nenhum motivo crônico para que as pessoas fiquem presas nos hospitais psiquiátricos chamados de manicômios. Eles precisam ser tratados de forma humanizada, em rede aberta, respeitando os direitos, mas com cuidado de equipe multiprofissionais vinculada a um CAPS, e se não tem mais família, nós temos as residências terapêuticas. Podem morar, apoiados por profissionais de saúde, e fazer o seu tratamento. Não tem nenhuma justificativa clínica, tendo o CAPS e tendo o serviço residencial, para ficar dentro do hospital preso. Agora, eventualmente, precisa-se, em crises, de acessar leitos de curta duração em hospitais gerais. Temos aos milhares pelo Brasil e isso é uma necessidade que precisa ser mantida. Secretário, de forma geral, na pasta, tem alguma novidade que o senhor deva anunciar em breve? Olha, depois do retorno do Mais Médicos, do movimento da vacinação, da prioridade da redução das filas que o presidente determinou, nós estamos para anunciar o retorno da farmácia popular, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em novos formatos, muito mais abrangente. Provavelmente agora em maio, o presidente deve anunciar, ele acalenta isso como uma prioridade, e vamos, entre junho e julho, anunciar novidades importantes na atenção especializada. Além das filas de cirurgia, nós vamos fazer propostas concretas a serem acertadas com estados e municípios para redução também do tempo de exames, especialmente para câncer. Há um sofrimento muito grande das pessoas aguardando exames para diagnóstico e detecção mais adequada e confirmação do diagnóstico de câncer, e também das consultas especializadas, como, por exemplo, ampliar radicalmente, e a pandemia mostrou o valor disso, o telesaúde, ou seja, as pessoas podem acessar aos médicos de forma cuidadosa através de tecnologia do telesaúde. Esse será um dos dispositivos, mas terão outros que nós vamos anunciar entre junho e julho. Secretário, no caso do tempo, em relação ao tratamento de câncer, tem alguma meta, um número de hoje que deve ser reduzido em que percentual, número de meses por espera? Olha, o Brasil já tem uma lei determinando entre o diagnóstico e o início do tratamento 60 dias. Vários países têm esse tipo de legislação. Nós, infelizmente, não estamos ainda cumprindo, precisamos cumprir. Mas tem um problema prévio, que é o diagnóstico, né? Você precisa de biópsia, você precisa de ultrassom, de tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia. É esse aparato para o diagnóstico, além de rastrear cânceres que podem ser rastreados na atenção primária, no médico de família, nas unidades básicas, é um esforço permanente. Nós estamos intensificando e vamos anunciar essas novidades. Agora, o senhor disse que não está sendo cumprida a lei dos 60 dias, mas não é agora, nunca foi cumprida, né, no Brasil? Não, ela nunca foi cumprida, ela já tem 10 anos. E esse é um esforço que vários países fazem, o Brasil também. Nós precisamos perseguir essa meta no Sistema Nacional de Saúde. É claro que a pandemia, nos últimos 3 anos, atrapalhou muito. As pessoas deixaram, inclusive, de tratar com radioterapia e quimioterapia câncer por conta da pandemia. Nós estamos recuperando isso agora. Já abrimos novos serviços, estamos ampliando esse ano em mais de 20 equipamentos de radioterapia no Brasil, realinhando contratos com os filantrópicos para que eles não tenham dificuldades financeiras, e com isso nós melhoramos o atendimento. Muito obrigada, secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães. Muito obrigada, secretário. Um abraço, ouvintes. Obrigado. Satisfação falar com o senhor mais uma vez. Prazer foi meu, Edilene. Um abraço.